Mateus, capítulo 9, versículos 35 a 38. Quantos encontraram? Diga amém. A palavra de Deus diz assim: E percorria Jesus por todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstia entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: A ceifa é realmente grande, mas poucos os obreiros. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa que mande obreiros para a sua colheita. O título da mensagem nesta noite é Uma Grande Necessidade. Uma grande necessidade. Filho, busca água para o papai enquanto nós oramos. Pai, obrigado por esse dia. Obrigado pelos hinos que cantamos, os corinhos. E agora, Pai, nós carecemos ouvir a sua voz, a sua doce voz por meio da sua palavra, por meio, Pai, do seu servo. Pai, peço que o Senhor purifique minha vida, para que neste momento, Pai, eu possa ser a boca do Senhor, para ser uma bênção na vida de cada irmão. Fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem se assentar. Irmãos, como todos já sabem, né? No dia 6 de julho, né, nós fizemos uma viagem. Fomos dia 6, voltamos dia 10. E os irmãos já sabem que a viagem foi justamente por causa de um convite que foi feito pela Igreja Batista Macedônia, de Franca, né, para que eu possa me mudar para Cássia para ajudar no trabalho, na implantação da igreja lá. Mesmo que isso possa causar um certo desconforto para a igreja aqui, e mesmo que alguns irmãos não entendam, isso mostra uma grande necessidade da obra de Deus. Uma grande necessidade. A obra de Deus, ela carece de algo muito importante. Para os irmãos entenderem isso, aqui no estado de Mato Grosso, nós somos cerca de 141 municípios. Eu não sei se já está valendo aquela lei que eu ouvi um comentário que municípios com menos de 5 mil habitantes perderia o status de município, né, voltaria a ser distrito. Eu não sei se ela já está valendo, porque se estivesse, já não teríamos mais 141 municípios, teríamos um pouco menos do que 110. Mas vamos considerar aí os 141 municípios aqui no estado de Mato Grosso. Eu estava fazendo as contas, irmãos, apenas 12 cidades têm igrejas batistas fundamentalistas ou terão nos próximos meses, considerando os missionários que já estão aqui no Brasil e que estarão começando, implantando igrejas aqui no estado de Mato Grosso. 12 cidades. Eu te pergunto, e os outros municípios? Não tem a necessidade de ter uma igreja batista fundamentalista? De ter uma igreja bíblica pregando o verdadeiro evangelho de Cristo para ganhar almas? É lógico que nós temos. É lógico que existe uma grande carência. É lógico que existe uma grande necessidade. Quantas igrejas hoje no Brasil estão sem pastor? Um exemplo é a igreja de Nobres, uma igreja que nós amamos. Irmãos queridos lá, há cerca de 5 anos, sem um pastor local. Certamente, irmãos, isso nos mostra uma carência, uma necessidade da obra de Deus. A vontade que me dá, irmão Mal, é de se multiplicar, é de se tornar 2, 3, não considerando o pecador miserável que é o pastor Douglas, mas o desejo de ver a obra de Deus avançando. Vontade de se multiplicar para ficar um aqui, o outro ir para Cássia, multiplicar mais uma vez, outro ir para Nobres ajudar lá, outro ajudar o pastor Antônio lá, né, lá em Pedra 90, um outro ajudar o pastor Pedro ali em Eldorado, outro ir lá para Guarantã, ajudar o pastor
Estevão lá, um outro ainda ir talvez ajudar em Nova Mutum, um outro ajudar o pastor GD Dias lá em Alta Floresta. A vontade que dá, a sensação que dá, é de querer se multiplicar para ajudar todo mundo. Mas nós sabemos que isso não é possível. Isso não é possível, e graças a Deus, porque o pastor Douglas é um miserável pecador. E nós podemos ver isso, essa grande necessidade, nas palavras de Jesus. Jesus diz: a ceifa é realmente grande, mas poucos os obreiros. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa que mande obreiros para a sua colheita. Irmãos, há necessidade de obreiros. A obra de Deus carece de pessoas envolvidas na obra de Deus, de pessoas que permitem-se ser usadas, de pessoas chamadas para serem usados na obra de Deus. E quando eu falo chamado, irmãos, eu estou falando de um chamado específico. Quando nós vamos para a Bíblia, nós encontramos 3 tipos de chamados, basicamente. Nós encontramos o chamado para a salvação, o chamado para ser salvo, que é muito bem representado durante um apelo, quando o pregador pede para a igreja abaixar suas cabeças, fechar os seus olhos, e ali é oferecido a alguém aqui que gostaria de receber Jesus como seu salvador pessoal. Esse tipo de chamado, um chamado à salvação, a vida eterna, a receber Jesus como seu Salvador. Um outro tipo de chamado é o chamado para pregar o Evangelho. Atos 1:8 fala de Jesus Cristo nos dá a ordem de ser testemunhas. Em Marcos 16:15, Jesus nos dá a ordem de ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Essa ordem não é para pessoas específicas, para pastores, líderes, não, é para todo crente, é um chamado universal para todos os salvos em Cristo Jesus. Quantos aqui nesta noite é salvo? Diga amém. Então esta ordem, este chamado é para você ser testemunha do Senhor Jesus Cristo. Mas há um terceiro chamado, que é o chamado para o ministério pastoral. Lá em Hebreus capítulo 5, verso 4, e Romanos 1:1, a Bíblia fala sobre este chamado. Um chamado para um ministério específico, para o ministério pastoral. No caso de Paulo, seu chamado foi para ser apóstolo do Senhor Jesus. Nós sabemos, já estudamos aqui, sobre esta qualificação de apóstolo, do apóstolo Paulo, e quais eram as funções dos apóstolos. Que a função dos apóstolos era estabelecer o alicerce da fé cristã, o alicerce da igreja, estabelecer a base da nossa fé. E eles bem fizeram, pois foram usados para registrar o que nós chamamos de Novo Testamento. Mas, irmãos, quando nós falamos de ministério pastoral, não é todo mundo que pode ser pastor. Nós sabemos que, além de ser um chamado específico, existem restrições. O ministério pastoral é para homens, é um ministério exclusivamente masculino. Esse negócio de mulher ser pastora, você não encontra isso na Bíblia, porque não faz parte do princípio estabelecido por Deus. Existe qualificação por parte dos seus servos. E Deus trabalha para que aqueles que são chamados sejam qualificados para serem usados pelo Senhor. E é sobre este terceiro chamado que nós vamos estar falando nesta noite. Conforme já estamos falando, há uma grande necessidade da obra de Deus, de homens chamados para o ministério, de obreiros que se permitem ser usados por Deus nesta grandiosa obra. Mas a pergunta que fica no ar é: aonde estão os obreiros? Aonde estão os homens separados por Deus para serem usados? Será que Deus parou de chamar? Será que Deus parou de comissionar homens para o ministério pastoral?
Eu creio que não, irmãos. Eu creio que não. Eu creio que há 3 razões, ou pelo menos 3 razões, para que exista esta necessidade. A primeira razão é justamente o fato do chamado não ser para todos. É justamente o fato que exige qualificações para ser pastor. A segunda razão pela qual existe essa necessidade é justamente o que Paulo fala para nós em 2 Timóteo capítulo 2, verso 4, onde ele diz que o obreiro, o soldado que milita, ele não deve se embaraçar com negócios desta vida a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E por causa do embaraço com negócios desta vida, muitos têm se desqualificado para o ministério pastoral. Muitos com chamado têm se desqualificado para o ministério. Casamento sob jugo desigual. Quantos jovens chegam diante da igreja, diante um apelo na igreja, sentindo o chamado de Deus, que Deus quer usá-lo na obra de Deus, mas quando vão escolher a esposa, acabam pisando na bola e desobedecendo a Deus, casando-se sobre o jugo desigual. Eu conheço um rapaz que professou publicamente que tinha um chamado, chegou até mesmo cursar um curso teológico, né? Entrou no seminário, mas na hora de casar pisou na bola. Casou com uma jovem, uma crente no Senhor Jesus, mas que em um momento ela havia se divorciado. Ela era divorciada. Mesmo não sendo ele, meus irmãos, divorciado, mas a sua esposa, ele se desqualificou para o ministério pastoral. Outros acabam entrando em grande endividamento que, infelizmente, acaba se desqualificando. Outros acabam caindo em adultério e assim por diante. Várias coisas podem acontecer para desqualificar o servo do Senhor. Mas há uma outra razão também, além desta, que também tem a ver com o embaraço dos negócios dessa vida. Que são aqueles que estão tão embaraçados com as coisas dessa vida, que apesar de ter um chamado, ou melhor, nesse caso não. Nesse caso é que esses homens que poderiam ser chamados por Deus, acabam se embaraçando tanto com negócios dessa vida, que acabam tampando seus ouvidos para não ouvirem o chamado de Deus. Nós vamos ver para frente que existe uma diferença entre aqueles que são chamados e aqueles que ainda não foram. Há uma diferença, nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente. Mas a pergunta é: o Senhor tem chamado, mas onde estão os obreiros para esta grande colheita do Senhor? Nesta oportunidade, irmãos, eu quero apresentar 3 coisas essenciais. 3 coisas essenciais na vida do obreiro para ele ser chamado por Deus para ser usado no ministério pastoral. Essas coisas essenciais que nós vamos estar falando aqui está além das qualificações de 1 Timóteo capítulo 3. Está além delas. Nós vamos falar de outras coisas importantes que está justamente aqui no nosso texto de Mateus capítulo 9, versículos 35 a 38. Nós vamos olhar para Jesus Cristo nesta noite. E nós vamos tê-lo como nosso exemplo para que nós possamos ver em Cristo Jesus coisas essenciais que todo obreiro deve ter. Em primeiro lugar, o obreiro deve ter visão, versículo 36 do nosso texto. E vendo as multidões. Irmãos, o obreiro, ele deve enxergar o mundo a partir dos olhos espirituais.
Deus ele vai trabalhar no coração do obreiro, no coração do homem que Deus pretende chamar, que Deus pretende usar, para que ele olhe para o mundo a partir da ótica de Deus. Ele vai olhar para o mundo e o desejo dele é alcançar as multidões. Ao olhar para as multidões, ele não vai enxergar advogados, ele não vai enxergar pedreiros, engenheiros, médicos, não. Ele vai enxergar almas que carecem do Senhor Jesus Cristo. Ele vai olhar para as coisas em sua volta a partir dos olhos do Senhor Jesus Cristo. Com o seu dedo aí em Mateus, abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 35. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 35. Nesse texto aqui, irmãos, o Senhor Jesus Cristo, ele é aquele texto que ele encontra-se com a mulher samaritana. Ele está ali do lado ali do poço e ele começa a falar de si mesmo para a mulher samaritana. E ele se revela para a mulher samaritana como Cristo, como o Senhor prometido à nação de Israel. A mulher, os discípulos, quando Jesus ele chega lá e fica ali do lado do poço, os discípulos vão para a cidade comprar alimento. Enquanto isso, Jesus conversa, evangeliza a mulher samaritana. Quando a mulher, ela entende que ela está diante do Messias, diante do Senhor de toda a glória, sabe o que ela faz? Ela vai para a cidade. Ela vai evangelizar, ela vai chamar pessoas para trazer pessoas até Jesus Cristo. E nesse intervalo, os discípulos chegam. E então Jesus começa a ensinar uma grande lição para os discípulos. A missão dos discípulos era evangelizar, era ganhar almas. Jesus estava treinando os seus 12 discípulos para serem pescadores de homens, ganhadores de almas. E enquanto Jesus estava ensinando os discípulos, a mulher, juntamente com uma grande multidão, veio para ouvir Jesus. E então Jesus vira para os seus discípulos e diz no versículo 35, não dizeis vós que ainda há 4 meses, até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede. Levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa, para a colheita. Essa é a visão que o crente, o homem de Deus, precisa ter para ser usado. Ele precisa estar com seus olhos erguidos, para olhar e ver os campos prontos para a colheita, e estar pronto para ser usado, e estar pronto para falar, Senhor, eis-me aqui, me envie a mim, Senhor, pois eu quero ser usado, pois eu me coloco diante do Senhor para ser usado nessa grandiosa obra. O servo do Senhor não pode estar com a cabeça baixa, olhando para o seu umbigo, se é que os irmãos entendem essa metáfora. Preocupado apenas com os seus desejos, com suas paixões, com as suas necessidades. Não, o homem de Deus, ele está preocupado com a necessidade das pessoas, com a necessidade das almas perdidas. Algo importante é que o homem de Deus, ele deve amar a obra de Deus, ele tem que se importar. O servo do Senhor, quando a obra de Deus está mal, ele está mal. O servo de Deus, que Deus está trabalhando no coração dele para ser usado. Quando a obra de Deus está bem, ele está alegre. Quando tem alguma coisa errada, ele fica incomodado, porque Deus está trabalhando isso em seu coração. E em segundo lugar, já indo para o nosso segundo ponto, o obreiro, para ser chamado, para ser usado,
ele deve ter compaixão pelas almas. Versículo 36, lá de Mateus 9, diz assim: e vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas como ovelhas que não têm pastor. Irmãos, o homem de Deus, o obreiro, aquele homem que Deus está trabalhando em seu coração para usá-lo, ele tem amor, ele tem compaixão pelas almas perdidas. Logicamente, irmãos, isso aqui é algo que Deus trabalha nos nossos corações. Naturalmente nós não temos isso, nós precisamos aprender. Precisamos aprender a ter isso no coração. E até mais para frente eu vou usar um exemplo com relação a isso. O obreiro, ele deve amar a obra de Deus, ele deve amar as almas perdidas. A palavra compaixão do texto, alguém explicando a palavra compaixão, definiu a palavra compaixão como amor em ação. Amor em ação. E qual que é o principal mandamento de Deus aos nossos corações? Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. O obreiro, ele precisa amar, e amar com o amor de Deus. Amar como Deus ama. E o Senhor Jesus é o nosso maior exemplo. O Senhor Jesus, diante da necessidade, ele deixou o seu trono de glória. Ele foi enviado ao mundo para dar a sua vida, para resgatar a muitos. Como diz o Evangelho. João 3,16 diz, é porque Deus amou que Ele nos deu. É porque Ele amou que Ele nos deu. E assim como Cristo, irmãos, nos amou, como Deus nos amou, nós precisamos amar com o amor de Deus. Esse amor é colocado pelo próprio Deus no coração dos seus servos, no coração do homem de Deus. Um amor pelas almas. O coração do obreiro deve queimar pelas almas perdidas. Em terceiro lugar, a outra coisa essencial no obreiro, certamente, deve ser a obediência. A obediência. Observe comigo o versículo 35. Eu peço para você destacar aí no versículo 5, 35, 3 palavras. Percorria, ensinando e pregando. 3 palavras. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Percorria. Jesus aqui é o nosso exemplo. Porque Jesus, diante da necessidade, ele ia diante de todas as cidades e aldeias de Israel para primeiramente, ensinar a palavra de Deus e para evangelizar, com o objetivo de primeiro momento, plantar a semente para que depois ele possa colher os seus frutos. Meus amados, Jesus é o nosso exemplo disso. Jesus, ele foi. E assim como Jesus foi, o homem de Deus precisa estar pronto para ir. Ele precisa ter um coração inclinado à obediência, a obedecer a Deus. E está aqui, irmãos, o detalhe mais importante de todos: obediência. E para que os irmãos entendam a necessidade da obediência, eu quero usar 3 exemplos bíblicos. 3 homens de Deus que foram chamados. E eu quero usar o exemplo do chamado de cada um deles para tirar uma grande lição nesta noite. O primeiro exemplo é Jonas. Jonas, abra comigo a sua Bíblia em Jonas. Para quem tem a Trinitariana, é a página 977, não sei se vai bater, mas eu acredito que vai. 977 da Trinitariana. Jonas capítulo 1,
versículos 1 a 3 diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo. Observa, versículo 1. Veio a, diz alguém, a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Versículo 2, o chamado de Jonas. Jonas aqui no versículo 2, ele foi chamado para uma obra específica, para ele sair da sua terra e ir para a cidade de Nínive pregar a palavra de Deus aos ninivitas. Qual que foi a reação, a atitude de Jonas diante do seu chamado? Desobedecer. Veja comigo o começo do versículo 3. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Irmãos, essa aqui é a realidade de muitos hoje. Muitos estão tentando fugir do chamado de Deus, fugir de não ser usado por Deus. Mas, meus irmãos, é aqui que é a diferença entre alguém que não foi chamado e alguém que já foi chamado. Alguém que não foi chamado, ele pode estar tão enrolado que ele tampa os seus ouvidos para não ouvir o chamado. Esse daí vai morrer, não vai ser usado nunca por Deus. Agora, alguém que tem verdadeiramente o chamado, que tem clara convicção de que Deus quer usá-lo, quando ele decide fugir, vai acontecer igual aconteceu com Jonas. Deus, ele pega ele lá na esquina. Ou melhor, lá no meio do mar. Deus, ele pega ele, joga ele dentro do buraco, ou dentro da baleia, no caso, mais específico. E no caso de Jonas, ele teve uma segunda chance de dizer sim. Eu já ouvi testemunhos de homens de Deus, que em primeiro momento disse não ao chamado, e quase perderam as suas vidas. Mas Deus deu uma segunda chance. E hoje eles estão servindo ao Senhor. Conversando com o pastor Israel sobre isso, ele falou assim: pastor, normalmente Deus ele vai usar aqueles que não quer. É os que ele mais usa, que ele mais gosta de usar. É aqueles que não quer, aqueles que estão fugindo. É aquele, não é para mim. É esses que Deus quer usar. É esse que Deus quer. Por quê? O poder está não em nós, irmãos, mas é em Deus, amém ou não? É nele. E Deus gosta de usar pessoas assim, pessoas despreparadas, para capacitá-las, para que nós possamos entender o seguinte: não é pelos nossos esforços ou pelas nossas qualificações pessoais, pela nossa capacidade física, ou intelectual ou espiritual, não. É o poder de Deus. O servo do Senhor, ele como a própria expressão diz, é servo. Ele precisa estar ali de joelhos na presença de Deus, diante do trono da graça, buscando forças para que Deus possa usá-lo. Não é pela nossa capacitação. Jonas, ele tentou fugir, porém, Deus deu uma segunda chance para o seu servo. E do Jonas ainda tem um outro detalhe. Jonas, ele não tinha compaixão, que foi uma das exigências que nós colocamos aqui, algo essencial no homem de Deus. Mas o que nós vemos no final do livro de Jonas é Deus ensinando o servo do Senhor a ter compaixão pelas almas. Porque Jonas teve mais compaixão por uma aboboreira que nasceu num dia e morreu no outro, que ele nem plantou, do que pelas 120.000 almas que estavam ali em Nínive. Olha para você ver como que Deus termina a lição em Jonas capítulo 4, versículo 10. Disse o Senhor: tivesses tu compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu, e não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive,
em que estão mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. A pergunta que fica no ar, meus irmãos, sabe por quê? Porque Deus estava trabalhando na vida de Jonas. Nós não sabemos se Jonas aprendeu a lição, mas nós podemos ver Deus trabalhando isso na vida de Jonas, ensinando Jonas a ter compaixão pelas almas. Então este é o primeiro exemplo. Exemplo de obediência. Não foi na primeira, mas foi na segunda. O segundo exemplo é Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, verso 8. Isaías capítulo 6, versículo 8. A Bíblia diz assim, aqui é o chamado do profeta Isaías. Diz assim, depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Irmãos, aqui é o chamado do profeta Isaías. É interessante que o profeta, quando ele tem essa visão aqui, ele entende a sua incapacidade, ele entende as suas limitações, mas Deus supre todas elas. Diante da sua dificuldade de falar, dos seus impúrios lábios, Deus purifica os seus lábios como a tenaz. Deus, ele supre tudo o que Isaías precisava. E diante o apelo do Senhor, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? O profeta, entendendo que Deus queria usar alguém, o profeta falou, Senhor, não é por minha força, não é por minha capacidade, mas eis-me aqui. Use-me a mim. Eu confesso, irmãos, que eu me identifico demais com esse chamado do profeta Isaías. Eu me identifico demais com esse chamado. Porque, irmãos, eu também entendo que existem pessoas muito mais capacitadas do que eu para estar no ministério. Mas Deus me chamou. E quando eu estava lá naquele retiro em Franca em 2005, final de 2005 começo, ou 2006, não me lembro. Quando eu estava lá naquele retiro, irmãos, eu entendi, numa das mensagens pregadas naquele retiro, de que Deus queria me usar. Meu chamado não foi para ser pastor de primeiro momento. Meu chamado era, eu quero te usar. Você está disposto a se entregar para me te usar? Então eu entendi, Senhor, eis-me aqui. Usa-me a mim. Use-me a mim. Naquele primeiro momento, eu entendi que Deus me queria me usar na minha igreja, ajudando, auxiliando meu pastor, e o qual eu tentei fazer com esmero. Lógico, falhas. Não tem ninguém perfeito, irmãos. Lógico, falhei, errei. Mas graças a Deus, Deus estava trabalhando na minha vida, me capacitando. Deus estava trabalhando em minha vida, me preparou, me qualificou e me tem qualificado, me tem capacitado. E hoje estamos aqui servindo ao Senhor na obra de Deus. Porque eu quis? Não, porque Deus me colocou. É bem diferente. E por toda a minha vida, irmãos, por toda a minha vida, eu sempre estarei disponível para Deus. Eu quero isso na minha vida. Senhor, eis-me aqui, me usa a mim. Eu me identifico demais com esse chamado de Isaías. E o terceiro exemplo é o apóstolo Paulo. Atos, capítulo 9, versículo 15 e 16. Atos, capítulo 9, versículos 15 e 16. Aqui o Senhor Jesus está falando para Ananias. Para Ananias ir lá na rua chamada direita, num lugar, para
curar Paulo, no caso Saulo ainda, né, da sua cegueira, né, que ele foi acometido. Veja comigo o versículo 15. Disse-lhe, porém, o Senhor a Ananias: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Irmãos, Deus ele tinha um propósito especial na vida do apóstolo Paulo. E é interessante olhar para as Sagradas Escrituras e ver como Deus foi preparando Paulo para ser o grande homem de Deus que ele foi. Pois até hoje nós não temos ninguém que fez o que Paulo fez, que trabalhou da forma que Paulo trabalhou, mesmo diante as limitações de sua época. Lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 17, assim que Paulo se converteu, passado algum tempo, a Bíblia diz que ele foi para Damasco e ficou lá durante 3 anos. Pastor Paulo Castelã, ensinando sobre missiologia, ele disse para nós que nesses 3 anos Paulo ficou lá em Damasco fazendo seminário. Logicamente, né, nós não temos relato disso, né? Mas ele quis comparar os 3 anos aos 3 anos de licenciatura do seminário, né? Porque é importante ter uma bagagem. Nós sabemos que a responsabilidade de treinar obreiros não é do seminário, é da igreja local. Mas é importante, né? Nós temos uma bagagem, nós temos uma bagagem para pregar a palavra de Deus. E ali, em Damasco, ele ficou 3 anos, possivelmente, trabalhando, Deus trabalhando da sua vida, para que pudesse usá-lo na obra do Senhor. Paulo, depois de algum tempo, Deus, naquele processo de expansão do Evangelho, houve a necessidade da igreja de Jerusalém enviar um servo para Antioquia para organizar a igreja de Antioquia, porque biblicamente, irmãos, não é pessoas que começam a igreja, é a igreja que começa a igreja. O missionário, ele é enviado pela igreja local, e sob a autoridade da igreja local, ele começa uma igreja. Então, a responsabilidade de organizar a igreja de Antioquia era da primeira igreja, da igreja de Jerusalém. E então, a igreja de Jerusalém envia Barnabé para Antioquia. Passado um tempo ali, trabalhando, né, organizando a igreja em Antioquia, Barnabé vê a necessidade de alguém ajudá-lo, auxiliá-lo, talvez como um copastor. Então Barnabé vai buscar quem? Busca Paulo. Traz Paulo para Antioquia. E ali, durante um tempo, Paulo, ele também é treinado ali. Paulo, ele ganha experiência, ele é experimentado ali. E depois deste tempo trabalhando juntamente com Barnabé, lá no capítulo 13 de Atos, Paulo ele é enviado juntamente com Barnabé para a obra que Deus os separou. Abra comigo a sua Bíblia lá em Atos, capítulo 13, algumas páginas aí para frente, no versículo 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me, ou seja, separai a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando, pondo eles as mãos, os despediram. Quem despediu eles? A igreja que envia, ok? Então, a igreja pôs as mãos, consagrando eles, dando a sua autoridade sobre eles, para que eles pudessem ir implantar a igreja. Depois, lá no capítulo 15, se eu não me engano, depois de ter feito a sua primeira viagem missionária, Paulo ele volta para onde? Para Antioquia. Para fazer o quê? Prestar contas para a igreja de Antioquia do serviço que tinha sido feito. Porque a responsabilidade dos trabalhos implantados era da igreja de Antioquia, porque foi ela que enviou Paulo e Barnabé. Irmãos, nós podemos ver como Deus trabalhou na vida do seu servo para capacitá-lo para que naquele momento, no tempo de Deus, ele pudesse estar assumindo a responsabilidade como missionário para implantar as igrejas que Deus
implantou por meio dos seus servos. Irmãos, Paulo, Isaías e Jonas, né? Mesmo que Jonas vai na segunda, né? Vai de segunda chance, eles só foram usados porque eles obedeceram. Porque obedeceram. Deixe-me colocar da seguinte maneira. Nínive só se converteu porque Jonas, na sua segunda chance, ele obedeceu. Israel só teve o maior profeta messiânico porque Isaías obedeceu. As igrejas neotestamentárias só foram implantadas e as almas salvas porque Paulo obedeceu. E a nossa missão continua. A nossa missão continua. O evangelho continua se espalhando, e amém por isso. Igrejas continuam sendo implantadas. Igrejas continuam sendo edificadas para a glória do Senhor. Porque ainda há servos que obedecem. Que obedecem. Servos que se colocam à disposição de Deus para serem usados. E como nós vimos no nosso texto base desta noite, a necessidade, meus amados irmãos, é realmente grande. Porque a seara, a colheita, ela é grande demais. E poucos são os trabalhadores. E diante dessa necessidade, o Senhor Jesus Cristo, Ele faz o seu único pedido de oração nas Sagradas Escrituras. Qual é? Orem, roguem ao Senhor da seara, ao Senhor da colheita, para que mande mais trabalhadores para a sua colheita, para que enviem mais obreiros. E, amados irmãos, uma coisa é certa, Deus está chamando. Talvez nesta noite Deus está trabalhando no seu coração, Deus tem falado no seu coração a respeito desse chamado. Talvez hoje à noite seja o dia em que Deus está estabelecendo esse chamado diante do Senhor. Porque, irmãos, para pregar qualquer mensagem aqui na igreja, eu oro ao Senhor, eu busco no Senhor para nós pregarmos aquilo que Deus quer. Talvez hoje seja o dia que Deus quer que você faça um compromisso com Ele. Um compromisso com Deus.